Acho que agora foi. Deixa eu só marcar aqui 30 aqui. Milene. Parabéns para todas que aguentaram firme até o final, apesar das demandas, apesar das dificuldades da tutora, vídeo travado. Isabel, Rosani, Fabiola. Deixa eu só ver aqui umas anotações. Cadê a turma G? Ah, tá aqui o nome de quem já apresentou. Dariane, a Fabiola também já apresentou. A Dariane. Ela não veio. Aí tem a Milene. A Sônia. Isso. Daí quem não tiver com o material pronto, daí faz o relato oralmente. Aí tá tudo certo. Luana. Ah, o diário da Luana tá bem interessante, hein, Luana? Deu uma olhadinha nos diários da segunda. Ficou bem bonito, assim, esteticamente. Essa turma o pessoal caprichou. Crônica. Deu relato, falta alguns só, mas já vi o diário. 3, 4, 5, 7. Então tá. Eu vou começar a projetar o materialzinho aqui, o último material da semana. Eu acho que tem uns links aqui que eu vou mandar para vocês até agora, no começo. Professora, esse 10 que encontro não precisa colocar lá no diário, não, né? Não precisa. Tranquilo. Acho que eu vou pôr no WhatsApp melhor os links, né? Do que é esse link? Tem até para inscrição na próxima jornada. Tem bastante material. Mesmo, né? Porque daí aqui no chat a gente vai acabar perdendo. Só tem hora que fechar a soma. Eu já coloco lá. Deixa eu até... Tá. Depois que a Isabel apresentar, eu vou apresentar o meu. Uhum. Ah, tá. A Isabel vem primeiro e você em segundo. Isabel, depois a Roseni, né? Isto. Pode ser eu depois delas, prof. Uhum. Aí eu posso ser na sequência dela, daí da Luana, né? Uhum. Então tá. Eu vou apresentando a tela aqui para vocês. De quem que falou depois da Fabiola? Não, depois da Roseni? Eu falei, não sei se foi depois da Roseni. Eu acho que foi. Uhum. 3. Professora, precisa fazer o diário informativo hoje? Não precisa. Hoje não precisa. Tá, obrigada. Cheguei um pouquinho atrasada. Uhum. Tá, então vamos lá. Eu vou começar a projetar o material e à medida que a gente chegar nos links, eu vou mandando para vocês no WhatsApp mesmo. Deixa eu pôr para apresentar. Não é aqui.
Já ia fazer besteira? Não. Não. Pessoal, tem pessoas aí que trabalham no PMA, né? Essas aulas que a professora postou para nós ali, vocês também têm online lá no livro do RCO de vocês? Que legal, né? Eu gostei de juntar aquele conteúdo com o conteúdo que a gente trabalha, né? Eu achei legal. Que interessante. A Rosani é do que, Rosani? Meu é geografia. Ah, tá, que legal. Mas eu tô com geografia, história, robótica e empreendedorismo. Aham. Ah, que legal. Outra coisa. Meu Deus. Roseni, eu acho que se você digitar lá para Mais Aula Paraná, eu acho que tem todas as disciplinas e tem o PMA do PMA também. Como é que é? Mais aprendizagem? Peraí. Não, Mais Aula Paraná. Acho que é um negócio assim. Porque eu encontro as aulas passadas lá. Vou colocar assim. Porque eu dei aula o ano passado no PMA e esse ano também. E as aulas do ano passado, ela era diferente das desse ano. Tinha um link com as outras disciplinas, tá? Ciências, geografia, história. Até quando a gente ia trabalhar, os alunos ainda falavam: nossa, parece aula de história, parece aula de geografia. É bem legais as aulas lá. Eu vou entrar lá. Obrigada, Lucinete. Imagina. Aí. Ô, prof, vocês estão me ouvindo aí, gente? Sim. Eu estou pelo celular, mas tá reiniciando o computador aqui, tá? Eu já fiz aqui, deixei montado o relato. Aí vai apresentar hoje, né? Eu faltei na última aula que eu tava de atestado. Vai apresentar hoje. Então, beleza. Deixa eu só postar para vocês aqui o material. Para vocês fazerem a inscrição, quem está interessado. Ô, professora, eu posso fazer uma pergunta aqui no grupo mesmo? Sim. A semana passada eu tive curso do PMA, como eu avisei para a senhora, né? Não tem atestado, né? Porque a Vanessa perguntou ali, porque eu já tinha um dia que realmente eu tinha ido ao médico. Daí coincidiu na quarta, que todas as reuniões do PMA, na formação aqui na minha região, é na quarta, né? Aí elas me deram uma declaração, mas não conta, né? Eu acho que talvez não conte, mas justifica até. Então eu vou mandar para a senhora. O atestado eu não peguei, não, mas essa declaração eu peguei. Ah, tá. Eu até tenho que ver que tinha gente que parece que já tinha aqui estourado em falta. Então, será que sou eu? Não. Não Porque era. eu faltei 2 encontros, daí um dia que eu fui ao médico e esse dia da reunião. Não, tem gente que tá com 2. Eu até marquei aqui algumas. Eu não tenho nenhuma falta. Quem? Eu não tenho nenhuma falta. A Roseni, né? Eu, Lúcia, tô com 2 faltas e um atestado. Ah, tá. Eu assisti a gravação da aula, mas eu sei que não é a mesma coisa. Eu assisti para poder fazer o diário, né? Postei meu diário lá hoje. Deixa eu até ver isso aqui agora. Dariane, eu tava sem internet e eu tenho uma, fazendo favor? Quem? A Dariane? Não. Eu não tenho o número certo aqui agora. Eu até vou abrir aqui para dar uma olhadinha. Eu achei que a pessoa tava com a lista aí, conferida. Não, eu tô abrindo aqui o RCO. Eu tô abrindo o RCO. Eu tinha colocado aqui alguns que não, que pelo número de falta já não vinha mais. Eu achei que não ia vir mais. Espera aí. Esse novo RCO tá muito chato. Então tá aqui, frequência. Já olho a turma de vocês. Turma G. A Lúcia, então, tem um atestado, né? Era a Lúcia que eu tinha colocado aqui.
Tá, daí eu vou ver então. É só. Quem que perguntou do número de faltas? Não, professora, acho que eu tenho uma da semana retrasada. Eu não tô vendo quem que é. A Dariane? É. Isso. Uma. É que eu fui fazer uma substituição, daí eu acabei faltando. Obrigada. Uhum. A Roseni tá com uma aqui no dia 29. Você falou que não tem nenhuma, Roseni? Será que eu marquei errado? Eu não tenho. Tá, depois você me avisa que deu arrumo aqui. Mas vamos para hoje, que hoje a gente não vai ter tempo. Qualquer coisa me procurem no WhatsApp, tá? Vocês não têm acesso ao RCO de vocês? Eu acho que não. Eu só tenho um Classroom. Aham. Ah, tá. Não é que nem os alunos, né? Então tá. Eu já mandei dois materiais para um para vocês se inscreverem no PMA e o outro para vocês. Deixa eu parar um pouquinho aqui a apresentação. Boa tarde. Cheguei agora. Boa tarde, Simone. Então tá. Tem bastante gente hoje. Eu já levei um susto, já achei que eram mais pessoas que já tinham extrapolado duas, né? Redimi, Vanessa, Milene, Luana, tá tudo certo. Então vamos lá. Vou passar o material aqui. Não vai dar para fazer a tela inteira, uma janela. Não vai dar, vai ter que ser pequenininho mesmo, daquele jeito, uma guia. Ó, professora, no dia 29 aqui que eu participei, eu tenho até escrito que eu escrevo todas as aulas e depois eu entro em seguida e já faço o diálogo da senhora. Pois é, eu não lembro de você ter faltado mesmo. Eu vou... Tem várias folhas, todo dia da reunião tem uma folha. Eu vou fazendo uma folhinha, vou marcando, ó. Que é coisa boa para poder escrever depois. Ótimo, depois eu arrumo ali. Acho porque eu tenho usado a internet, né? Eu lembro que eu sempre lembro de você nas reuniões, sempre tá bem participativa. Então vamos lá. Tá pequenininho acho para vocês, mas deixa eu ver se dá para deixar um pouquinho maior, mas a gente vai passar rapidinho para essa parte aqui do início. Tem uma dinâmica que a gente não vai fazer, que eu acho que não vai dar tempo. Então, isso aqui que é para a gente colocar. Depois eu mando pelo WhatsApp, daí vocês colocam nesse Word Wall uma palavra que resuma o que foi esse curso para vocês, tá? Daí vai um documentozinho no grupo para vocês colocarem lá. Agora queremos saber qual momento mais te marcou nessa jornada. Vocês podem falar isso até durante as apresentações de vocês, que vocês vão colocar até que aula vocês usaram, porque aqui seria para colocar quais foram as dicas, as aulas que vocês mais gostaram, se foi dramatização e planejamento, se foi júri simulado, se foi gamificação, ou se foi aprendizagem pares, debate. Mas isso acho que vocês vão apresentar e daí já vai ter o que vocês mais gostaram, o que mais deu certo para vocês, né? Ou se pegaram um pouquinho de teve gente que pegou um pouquinho de dramatização com gamificação e aprendizagem pares, debate com dramatização, júri simulado. Então, assim, né, foi uma mescla de muitas coisas. Eu vi, assim, o pessoal está bem criativo, todo mundo conseguiu fazer a contento. As aulas ficaram bem interessantes. Então, a hora que forem apresentar, a gente já vai ficar sabendo para que lado vocês penderam mais. Agora faça o check-out registrando suas impressões em relação ao uso de metodologias. Isso aqui eu mandei para vocês preencherem, tá? Daí procurem tirar um tempinho para preencher esses dois forms que eu mandei para vocês. Tem esse aqui, do check-out, e tem um outro, compartilhamento das experiências. Agora vamos apresentar os relatos da experiência. Onde que tá? Esse aqui eu mandei para vocês também. Pensando na importância desse feedback, tendo em vista que ela faz parte do processo formativo de avaliar, te convidamos para que, nesse momento, dê sua opinião sobre a formação. Então, eu mandei esse aqui também para vocês, preencham, por favor, tá? Vamos voltar aqui. É bem importante vocês preencherem, porque eles estão pegando as dicas de vocês. O próximo PMA diz que está melhor.
está mais acessível, e ainda no próximo curso não vai ter o diário. Vocês vão fazer atividades durante a aula e vai ficar registrado durante a aula já, né? Então, não vai ter problema nenhum. Já estava bem em tempo, né? Porque a gente assiste toda a aula, tem que... Então, e daí... assistiu, né? E daí eu acho que o pessoal começou a reclamar e eles, assim, estão ouvindo. Então, é muito importante que vocês entram e falem, né, o que tem que ser falado, né? Não se acanhe que... Então, aqui algumas regrinhas para a apresentação agora que vocês vão começar. Você terá tantos minutos para fazer a sua apresentação, respeite a ordem e o tempo destinado à sua apresentação. Apresentar aos seus colegas de formação o material que você elaborou no relato de sua prática. Direcione sua apresentação para os aspectos positivos vivenciados na implementação. E o grupo. Respeite o momento de apresentação dos seus colegas, procurando não fazer intervenções. Utilizar o chat para elogios e ou questionamentos. Caso as dúvidas extrapolem o tempo do colega, procure-o depois da reunião. Não realizar análises comparativas entre as apresentações e participar ativamente da reunião nos momentos solicitados, tá? Então, a gente pode começar. Daí teve gente que falou que ia passar em primeiro a Isabel, depois a Roseni, depois a Luana. Deixa eu só parar de apresentar. Pra gente voltar aqui. Deixa eu ver se está gravando. Então, eu acho que era isso. Estou muito bem. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Mais alguma pergunta antes da gente começar? Não, então vamos lá. Último dia. Isabel, pode começar. Então, nem todas estavam, mas eu conversei já com a professora, que eu não tenho o material aí, só tenho o diário do Word, que eu não consegui criar também. E não fiz a parte prática ali, escrita do projeto de implementação, né? Vou tentar fazer amanhã com a ajuda de um colega. Porque eu tenho muita dificuldade nessa parte tecnológica. Às vezes não é nem uma dificuldade, é uma insegurança que eu não consigo vencer. Mas como eu já havia dito, eu trabalhei com o júri, eu não tenho PMA, não tenho escola, eu trabalho com ensino médio. Certo. Mas aí eu implementei no primeiro ano uma sala de 20 alunos, com alunos bem dificultosos, bem... tanto assim de comportamento quanto assim de conteúdo, assim, uma lacuna bem grande de conteúdo, né? Mas eu quis pegar eles já por causa disso mesmo, né? Se é para melhorar, tem alguma coisa que pode somar, então vamos lá. Aí eu trabalhei, daí o que eu fiz? Eu pesquisei esse material, mais alguma coisa do júri simulado. Também houve uma falha minha que essa pesquisa, essa teoria que eu arrumei para trabalhar com eles, eu achei muito extensa. Depois eu achei muito cheia de detalhes. Para até resumir agora, tirei algumas coisas para deixar mais simples. Tá. Aí fiz a proposta, eu queria propor uns temas, mas eles não deixaram. Né? Fiz 2 equipes na sala, né? 10 alunos para cada lado. E eles não aceitaram assim, a proposição de temas, que eu queria propor temas relacionados à escola, problemas na escola. Mas aí não. Eles quiseram fazer já de um estupro e de um assassinato. Aí, não, eles são peritos. Eles... E é bem complicado, porque eu tenho um noiado lá na sala e ele que foi o réu. Já é réu na vida real e já... Foi bem difícil, mas tudo bem. Aí fizeram, né? Peguei as aulas, trabalhei a teoria com eles, né? Tirei foto, filmei mas eles não querem que filma, né? Também, mas legal. Umas fotos, vou ver se eu consigo. Pelo menos a foto do ensaio, do planejamento lá. Aí eles apresentaram no dia para apresentar, né? Foi bem bacana. Uma equipe fez muito bonito o trabalho, né? A outra equipe desentendeu no meio do trabalho lá, porque um aluno não participou da fala dele, né? Não quis, escolheu a fala dele, fez isolado e apresentou na hora, e eles precisavam daquilo de outro jeito, mas foi um brinquedo. Foi assim, bem
terrível. Então, Tá. se por um lado 50% foi uma coisa bacana, né? Uhum. Mas foi bom porque eles argumentaram, né? Eles se uniram em equipe, que é o que a gente quer, né? Que eles saibam trabalhar em conjunto, Sim. que saibam respeitar a fala do outro, que tenha argumentos. Então, todo esse processo eles fizeram. E assim, Perfeito. depois falaram que gostaram do trabalho, teve um que falou, nossa, as aulas podiam ser só assim. Eu falei, ó, que ótimo, vou dar o tempo e vocês vão trabalhar. É, sala de aula invertida, né? Dá o tema para eles estudarem em casa. Isso aí. Foi bem assim, bacana o trabalho. Eles querem fazer outros, né? Outros, eu falei, não dá para ser na sequência, porque também estava envolvida na parte da escolha lá das áreas, né? Que é primeiro ano, novo ensino médio. Uhum. Então, atrapalha bastante. A gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Sim. Eu não estou reclamando das coisas, professora e colegas. É, porque a gente que vai atrás das coisas às vezes. Que é difícil porque você tem isso para fazer, aí você tem sobre o novo ensino médio e você tem todas as coisas que tem que caminhar junto. Mais um projeto que a gente estava fazendo de quadrilha. Isso. Então, é tudo ao mesmo tempo. E agora é tudo novo. É complicado. Mas Então, aí eles querem fazer esse novo trabalho de argumentação, eu vou deixar, eu vou, né, estimular também, porque eu não posso dar tantas aulas para eles ensaiar, né, porque eles precisaram de algumas aulas para ensaiar, se a gente conseguir que eles ensaiem, vai ser bacana. E um outro ponto positivo também foi que o terceiro soube do trabalho deles e me pediram para fazer. Que bom. Também. Daí foi aí que eu já peguei o material e já reformulei para já usar com o terceiro ano, porque eles querem também fazer um trabalho assim, que acho que houve repercussão lá pelos recreios, né? Não sei o que eles conversaram. Eles falaram que eu fiz um trabalho lá e eles quiseram fazer também. Perfeito. Então, a minha parte foi essa. Parabéns, Isabel, muito bem. Uma guerreira ainda, né? Tem as partes da tecnologia que atrapalha a gente, atrasa também, né? Mas não desista, continue, peça para alguém te ajudar. Amanhã abrir o Google Apresentações, que é bem facinho. Depois que você pegar o jeito, vai que é uma beleza. Amanhã, na hora da atividade, eu vou ver se eu faço isso. Isso. Parabéns aí, muito obrigada pela apresentação. Próxima agora é a Roseni. Isso. Deixa eu compartilhar aqui. Esse não é o Google Apresentações, né? Eu fiz no meu computador e já inseri para você lá. Acho que já está lá no... Ontem já tinha posto lá, depois a senhora confere. Eu baixei no meu computador e fiz no computador, porque toda hora que você baixa qualquer coisa naquele... no Drive, esse aqui vai ficando lá na casa do chapéu, né? Tá. Esse aqui é o PowerPoint. Isso. Ficou legal. Teve bastante gente que apresentou no PowerPoint. Isso, deixa eu voltar. Deixa eu ver como é que eu clico agora para compartilhar aqui nele, né? Eu tô ali? Deixa eu ver. Deixa eu subir. A gente já tá vendo. Tá, já entendi. Eu tenho que vir no meu aberto aqui. Deixei 2 telas aqui no computador só. Pessoal, então eu fiz assim. Eu estava trabalhando lá o aspecto demográfico, né, como eu disse para vocês lá na geografia, e eu já estava trabalhando com o tema lá, mulher no mercado de trabalho, né, sobre natalidade, todo aquele tema lá. Daí, lá na geografia, depois, tem lá a aula 32, nossa, mulher no mercado de trabalho. Aí eu usei a aula 32, né? E eu fiz um novo slide. Juntei o slide da aula 16 do PMA com os slides da aula 32. Então ficou assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Então aqui, eu começando lá apresentando para eles, né? Daqui a tela, né? Então ficou assim, ó. Eu coloquei aula 32, mulheres no mercado de trabalho vezes machismo. E coloquei aula 16, que é a produção de crônica nível 2. Eu ajudo em casa, né, que é o tema lá, vezes machismo. Seria assim, né? As 2 aulas juntas ali, compartilhando. Legal. Aí algumas imagens ali,
passando para eles. Então, qual que era o objetivo, né? Compreender a atuação da mulher no mercado de trabalho, ler uma crônica, que seria a da 16, né? E lá outra de acordo com a aula 32. E no final seria produzir um texto com coesão, que seria uma crônica, né? Que a gente ia colocar ali. Né? Então, na verdade, foi uma crônica no final. Então, eu trabalhei o tema, mas eu peguei umas partes juntando ali, né? Os slides. Aqui tem os slides das 2 aulas, coloquei num só. Vamos pensar junto. Vamos pensar junto do PMA e o nosso lado da geografia. Então, coloquei as perguntas tudo aqui. Existe trabalho só de homem e trabalho só de mulher? Daí discutiu, teve debate em sala, né? Como que é a participação da mulher no mercado de trabalho, né? Daí todos tiveram voz. Será que existe desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho? E por que existe essa divisão de trabalho? Né? Daí foram falando, né? E foi acontecendo ali o debate. Daí aqui, né, aquela tela para mostrar que eu realmente usei o slide na sala, eu trabalhei com os alunos. Do SEA. Acho chato esse da CE, é isso que eu estou te falando, porque você tem que estar provando 24 horas, o aluno não prova nada, tem que dar nota para ele, eu não posso deixar ele com nota baixa, só eu que provo. Eu não tenho nada com isso. Aí teve outros temas, mas eu coloquei mais para ficar curta aqui para vocês, né? Mulheres têm desigualdade no mercado de trabalho, né? Em razão do avanço e crescimento da indústria no Brasil, ocorreram transformação da estrutura produtiva e o contínuo processo de urbanização e a redução das taxas de fecundidade na família, proporcionando a inclusão das mulheres no mercado de trabalho. A participação das mulheres no mercado de trabalho aumentou pelo 5º ano seguido, mas seguem ganhando menos que os homens e ocupando cada vez menos cargos gerenciais. Aí postei o link, falei para eles que eles podem digitar lá, que vai, né, mostrar. E nós falamos, eles também foram falando, né? Dessa questão, daí, minha mãe trabalha lá no mercado e o cara trata ela mal e fala. Daí foi falando, foi bem legal, sabe? Eu gostei, por isso que eu perguntei onde que eu encontrava essas aulas do PMA, que eu achei interessante juntar essas crônicas, né? Que tem lá com, né, com o nosso. Estimula um pouco, entra ali no dia a dia, fica até mais gostoso ali trabalhar com eles, né? E aí eu coloquei lá também da aula 32, que é nossa, geografia, né? Mulheres, homens e desigualdade do rendimento, né? Então, nos últimos anos, o estudo vem apontando uma tendência contínua da redução da desigualdade salarial entre homens e mulheres no Brasil, entre outros fatores. O aumento da renda das mulheres está relacionado à conquista de mais avanço na vida pessoal, familiar e na sociedade e ao combate à desigualdade entre gêneros. Devo explicar o que é a igualdade de gêneros ali, né? Vou falar que sentido que era. Entretanto, estudos ainda demonstram que o rendimento das mulheres no mercado de trabalho apresenta ainda uma diferença média de 4 a 30%. Aí, nós trabalhamos algumas profissões que o homem e a mulher ganham igual, professora, advogado, juiz, tá? Daí nós citou ali, quais são as profissões que ganham igual? Qual que ainda tem diferenciação? Aí falou até da frentista, né? De posto, que antes, quando elas começaram a trabalhar nos postos, ela era até julgada mal, né? Pelo menos na cidade pequena aqui, é até chamada, né? Sabe como é que é, né? E hoje já se normal uma mulher atender, abastecer o carro pra gente lá, né? Encher o pneu para nós. Então, assim, teve outros carros que eles colocaram. Eu tô pegando aqui já para não ficar muito extenso, né? A questão. Aí falaram da policial, falaram do bombeiro também, né? Então, foi bem legal. Eles participaram bem, eu achei que foi legal. Aqui já falei? Já. E aí, depois que teve esse debate da profissão, qual que trabalha mais, qual que ganha mais, menos, e qual que está ganhando igual, que sempre ganhou, que é professores e tal. Aí até falou que lá antigamente era as mulheres que eram responsáveis pela educação dos filhos, e na escola eram professoras, né? O homem surgiu depois, né? Eram as mulheres que eram professoras, né? Daí teve todo esse... Foi bem legal. Aí entrou ali naquele texto lá da aula 16, eu não ajudo em casa, né? Só que daí... Lá dá uns 4 slides, mais ou menos 5. Eu reduzi para 1 aqui, tá? Eu cortei, daí eu cortei para pôr aqui e contei lá para eles a história toda. Mas aqui, na hora de apresentar para pôr aqui no trabalho, eu resumi. Então, eu coloquei assim, ó. Eu não ajudo em casa. Toda última sexta-feira do mês era sagrado o pokerzinho. Já era tradição entre os 4 amigos há mais de 10 anos. Sempre na casa do José, que era o mais velho e tinha uma casa mais espaçosa. Jogavam, bebiam, comiam
a noite inteira, deixando toda a bagunça para a esposa do José. Um dia, um dos amigos levou Mauro, um parceiro de fora. Mauro era um colega de trabalho uns 15 anos mais jovens do que a média do grupo, e o último jogador de pôquer. Ótimo, né? Ótimo jogador de pôquer. E tinha um ótimo papo. No final da noite, todos levantavam, começaram a se despedir, e apenas Mauro começa a recolher a louça, deixa sobre a mesa e vai para a cozinha. Os amigos acham engraçado, pensam que é alguma piada, afinal, o Mauro era muito divertido. Mas ele segue firme no comando da pia. Um deles fica sem graça e leva para a cozinha o restante da louça. Deixa eu voltar aqui. Os amigos se entreolham de novo, dessa vez um pouco envergonhado. José agradece a gentileza, dizendo que não precisava se dar o trabalho. No mês seguinte, o Mauro ligou, avisando que a sogra estava doente e que a esposa precisaria dormir com ele no hospital. Ele teria que ficar com as crianças, mas na próxima não falharia. No final do jogo, meio em tom de brincadeira, um dos amigos comenta que Mauro fez falta e começa a recolher a mesa. O outro concorda, acenando com a cabeça, já a caminho da pia. Meio desajeitado, José pega no pano de prato pela primeira vez na vida. O Mauro aparece na próxima e foi presença assídua durante mais ou menos 2 anos. 2 ou 3 vezes levou os filhos com ele, colocava o mais velho para dormir no sofá, o menorzinho no carrinho. Os amigos reclamavam da interrupção no meio do jogo, tiravam o maior barato, ninguém dava o braço a torcer, mas no fundo achava o maior barato a decisão do rapaz. O jogo na casa do José e dos demais amigos nunca mais foi o mesmo depois que conheceram o Mauro. Então, eu resumi aqui, né, tudo aquilo lá, que ele foi para fora, que a coisa toda lá. Resumi. Sim. Mas lá eu botei para isso, para poder ficar mais fácil aqui e dá para ter compreensão também. Aí, deixa eu vir aqui, que eu adiantei demais aqui. Deixa eu vir aqui. Ai, eu me obedecer, deixa eu ir com o mouse, peraí. Aí, a atividade era assim, ó. Reúna-se em pares, né? Que foi debate em pares. Reúna-se em pares para realizar as seguintes atividades. Escreva uma crônica do cotidiano da mulher no mercado de trabalho. Escolha uma profissão, né? Uma profissão e que ia ficar mais fácil se eles pegassem alguém, né? Como referência ali, para pesquisar, né? Sobre a mulher nessa carreira. Buscava informação relacionada à atuação feminina nessa profissão e eles podiam escolher qualquer profissão. Discussão em grupo sobre a primeira reação dos amigos com relação à atitude do Mauro, que daí lá do texto foi feita essas perguntas ali, e se era possível considerar que a primeira reação dos amigos era proveniente de machismo, por quê? Que era só a mulher que tinha que limpar tudo, né? Eles não catavam um copo, não fazia nada, né? E a atitude de Mauro provocou uma mudança no comportamento dos amigos, e aí essa mudança era positiva, negativa, né? Eles falaram também ali, foi participativo ali, e se ele se considera machista, né? E daí era para justificar a resposta. Aí teve aquele que falou que ajuda em casa, aquele que não faz nada, que a mãe não manda fazer. Então aí você viu famílias que já está nesse estilo moderno e tem ainda nesse ritmo que nós estamos, que ainda está lá. O filho não pode lavar a louça, não pode varrer uma casa, não pode fazer nada. Então deu para observar isso daí. E aí depois, aqui a apresentação da tarefa, né, para eles. Aqui algumas fotos. Tentaram pegar muito o rostinho deles, né, por causa de direitos autorais. Eles produziram a crônica, daí juntaram em pares ali para fazer. Cada um fazia a sua, mas podia sentar ali, trocar ideia com um colega. Depois, aí a produção da crônica, coloquei algumas aqui. Se a professora der um zoom lá, vai dar para enxergar, tá? E aqui, põe 2 fotos de apresentação, que eles foram até a frente para ler as crônicas produzidas. Olha que legal. Eles apresentaram as crônicas ali. E foi interessante que muitas das crônicas, então, ó, nessa aula, né, hoje nós lemos e interpretamos uma crônica e também aprendeu sobre o machismo, né? E também planejou a produção de uma crônica, que foi o que eles fizeram, né?
produzindo uma Isso. crônica E a ali. aprendizagem em pares, que foi bem legal, né, também. Daí eu coloquei o livro aqui, a aula 32 do SO, o livro do 7º ano, né, que é o conteúdo, a aula 16 aqui como referência. E é assim, interessante que eu achei, até ontem teve o conselho de classe à tarde, e aí eu comentei dessa crônica, né, porque eu sempre dou uma música, alguma coisa assim, e aí a professora de português vai pegar essas crônicas e vai, eu falei, ó, tem errinho de português, ela vai dar uma corrigida e ela vai pôr lá na redação Paraná, ela vai reutilizar. Ai, que bom, perfeito. Legal o tema, né? Eu falei, é muito interessante, né? Sobre a mulher. E ela vai reutilizar lá na plataforma lá da redação Perfeito, Paraná. interdisciplinariedade entre as matérias e você trocar ideia com os professores também, né? É bem interessante essa questão de... E eu achei que eles... foi um tema que despertou nesse. Foi legal, sabe? Ficou até uma aula, ficou diferente, né? E o Tiro usou 4 aulas, tá? Foi 4 aulas. Ok, daí vai estar tudo bem especificado lá. Perfeito. Você já postou material hoje, né? Eu postei ontem, tá? Eu já tinha visto já. Já tinha visto. Parada aqui, parei. Eu vi na segunda-feira. Boa tarde, agora em casa, já com internet, meninas. Ah, tá. Agora a próxima é a Luana, né? Luana. Oi, pessoal. Eu vou apresentar aqui a tela, prof. Deixa eu colocar na primeira aqui. Então, eu trabalho com as turmas do PMA mesmo, na Escola Gil Stein, que é aqui em Ivaí, nos Campos Gerais. E eu fiz a implementação no nível 2. A minha implementação, o conteúdo foi lendas folclóricas, né? Eu peguei essa estratégia da dramatização. Nos nossos encontros aqui, a gente viu a dramatização a partir da crônica, né? Mas aí eu até havia perguntado para o prof se dava para trocar, porque eu achei que aquelas crônicas eram muito difíceis para o nível que meus alunos estão de interpretação de texto. Então, eu peguei outro gênero, as lendas, e aí a gente trabalhou as lendas em cima da dramatização. Os objetivos, né, foram ler e interpretar, produzir os textos, né, com coesão e coerência, e depois dramatizar a lenda folclórica. Eu utilizei 8 aulas, eu tenho 2 aulas geminadas, na segunda, 2 na quarta, e eu fiz um esquema lá com a escola para a gente poder mudar, e aí foi 2 semanas fazendo essas atividades aqui. Então, as lendas, como gênero textual, né, as lendas fazem parte do nosso folclore e são narrativas breves, orais ou escritas, que contam fatos fantasiosos, nos quais geralmente o personagem central é assustador, perigoso, guerreiro, santo, ou um ser sobrenatural que encanta ou amedronta. Então, aqui é uma conceituação desse autor aqui, o Lacerda, mas a gente sabe que as lendas, elas são parte do nosso folclore, são mitos, e é bem legal trabalhar com os alunos porque desperta muita imaginação deles. E aí a gente trabalhou também no sentido do gênero textual. E a dramatização. A dramatização tem um sentido gerativo e transformador, na medida em que permite que os afetos sejam trabalhados, que a percepção do mundo, dos outros, de si mesmo seja trabalhada a partir das temáticas escolhidas. Então, a dramatização é bacana, que a gente pode incluir inúmeras temáticas, e aí a gente consegue desenvolver nos alunos a oralidade, o próprio universo linguístico, a expressão artística, e aí consegue também, se for propor para eles fazerem todos os passos da apresentação, o cenário, tem infinitas habilidades ali que a gente consegue desenvolver nos alunos, dependendo do objetivo da aula, né? E aí, como que eu desenvolvi as atividades? A primeira parte foi aquela conversa com os alunos. Então, a gente fez um levantamento do conhecimento prévio, quais lendas que eles mais conheciam. Então, eles têm a do nosso folclore bem em mente, como a do Saci, a da Iara. E aí a gente fez uma brincadeira que era a atividade de enigmas. Então, parecida, essa daqui é um enigma, então eu pus numa caixinha dobradinho e cada aluno tirava um e lia.
E aí tinha que descobrir qual era a lenda a partir dessas características apresentadas aqui, né? Então, qual que é a moça linda que vive nas águas, gosta de brincar com os peixinhos? Aí eles teriam que descobrir qual era a lenda que estava falando. Tinha algumas lendas que algumas crianças não conheciam mesmo, assim. Lendas bem que para nós é bem comum, para eles não eram. Por exemplo, a do Boto Cor-de-Rosa. Então foi bem bacana também. E aí a gente trabalhou na leitura e interpretação a lenda do João de Barro. Eles não conheciam a lenda do João de Barro, e assim um passarinho bem presente aqui na nossa região, tem em quase todas as árvores aqui pela rua, no interior. Então, a minha escola também tem muitos alunos do interior, da zona rural, então eles ficaram bem assim, assustados, assim, achando que a lenda, o João de Barro vinha da lenda mesmo, né? E aí a gente utilizou essa lenda para encontrar as informações explícitas, fazer a interpretação. Aí eu fiz algumas atividades assim, objetivas, de marcar X e tudo mais. E aí a gente conheceu um projeto bem bacana que se chama Mitos em Travessia. É um projeto brasileiro e foi pego uma tribo indígena que vive lá na Amazônia e trouxeram, eles pesquisaram e fizeram vídeos, animações em cima dessas lendas, desses mitos. E são mitos assim, bem diferentes do nosso folclore, como o Saci, a Yara. Eles são mitos da origem do mundo e tudo mais. É bem bacana. Eu posso passar só um pedacinho, prof, só para vocês verem? Dá tempo? Sim. Tá, então eu vou compartilhar, até deixei aberto aqui. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar o link, porque ele é bem bonitinho, porque ele é uma animação, mas eles pegaram muitas imagens imagens lá da Amazônia mesmo. Eu vou passar essa introdução aqui. Que legal. Ó, por exemplo, a Via Láctea, né? O mito, ou a lenda do surgimento da Via Láctea. Então é legal que passe a animação e o rio ali mesmo a imagem é real. Aí ele vai contando. Ele não tem fala, é só imagem. E os alunos ficam assim, vidrados para assistir. É muito bacana. Que lindo. Nossa, vou querer ver depois com calma. Muito bonito. Mas é bem legal. Aí você pode interpretar de várias maneiras. Se aqueles índiozinhos estavam sendo hipnotizados, ou se eles estavam subindo mesmo, né? Olha. Tem uma que é sobre a menina e a cobra, que a menina ia brincar no rio toda vez, a índiazinha, e daí a cobra hipnotizava ela. Aí um dia ela desapareceu, sabe? Eles se interessaram muito mais do que pelas lendas do folclore que a gente já conhece. E é um folclore nosso também, né? Porque são de tribos que moram na Amazônia, só que não é tão divulgado, então foi bem bacana. Aí a partir disso, deixa eu voltar aqui, a partir desse site aqui, dessas lendas, aí a gente fez também, além dessa, a gente fez produção artística, daí eu já mostro as fotos das lendas, e a gente conheceu também as lendas mais populares que a gente tem aqui, né? Sim, como o Cor-de-Rosa, o Curupira, e aí eles se dividiram em grupos. Eu levei aqueles notebooks verdes e eles assistiram dentro desse canal do YouTube aqui. Cada grupo escolheu o seu e assistiu e pesquisou sobre isso, porque aí eles iam dramatizar. Legal. Aí aqui
eu trouxe a dramatização no teatro de sombras. Não a dramatização, eles dramatizando como atores e atrizes. Eles fizeram o teatro de sombras a partir de bonecos. Eu achei bacana porque o teatro de sombras ele é originário de uma lenda chinesa. Então, o imperador chinês, a bailarina dele preferida morreu, e aí ele queria que trouxesse ela de volta e pediu para um cara muito, muito inteligente lá na época que se chamava de mago. Então, com certeza era um estudioso, né? E aí esse estudioso, ele fez a silhueta de uma bailarina, colocou um pano branco e fez a sombra e apresentou, e o imperador ficou muito admirado com aquilo, achando que era a bailarina que tinha ressuscitado dos mortos, né? Então, que ele queria que ela saísse do reino das sombras e voltasse. Então, tem também uma lenda, né, para o teatro de sombras. Então, foi contado toda essa lenda para eles, conversado, explicado, dado exemplos. E aí, a partir dessa teorização, eles iriam fazer a dramatização do folclore brasileiro. Aí, cada grupo escolheu uma lenda, eles escreveram a lenda com as próprias palavras, de acordo com o que eles sabiam e o que eles pesquisaram nos videozinhos. Os alunos separaram os personagens e criaram os bonecos, com auxílio de lanternas, na verdade a lanterna do celular, e um cenário branco, que foi o TNT, eles dramatizaram as lendas. Então, eles fizeram o recorte, o desenho todo, eles se recortaram, daí eu dei um papel preto aí para fazer o contraste no pano, eles recortaram os desenhos no papel preto, aí eu dei os palitinhos sem ponta, eles colaram os palitinhos e fizeram os bonequinhos. Aí essa atividade aqui a gente não terminou ainda, porque não deu tempo, mas eles vão produzir um texto, cada aluno vai criar uma lenda seguindo a estrutura do gênero textual. Então eu dei uma estrutura aqui para eles, o nome da lenda, o tipo de personagem, a característica do personagem. Então eles vão primeiro descrever aqui, de acordo com esses tópicos, e aí depois eles vão criar uma lenda de acordo com a estrutura do gênero lenda. Mas esse a gente não terminou ainda, tá, prof? Perfeito. Nossa, ficou muito bom. Parabéns. E aí aqui as habilidades desenvolvidas dos alunos, né? Eles leram, pesquisaram, falaram, ouviram, interpretaram. Perfeito. Eles gostaram bastante, se interessaram e conversaram, e trabalho em grupo eles gostam mesmo. E assim, eu achei que eles foram bem autônomos, assim, porque eles escolheram, eles fizeram, eles reportaram, foi bem bacana. Daí aqui é o registro das atividades, então aqui eles fazendo o recorte dos personagens ali, colando. Aqui esse menininho aqui, ele tá fazendo aquela atividade da ilustração das lendas das tribos amazônicas, da tribo amazônica. Então aqui tem. Aqui depois a gente fez a exposição. Então aqui são as lendas que tem lá naquele site dos mitos em travessia. Bonito. Os desenhos deles que eles fizeram ali, o menino peixe. Eles representaram o que eles viram no vídeo. Show de bola. E aqui é a dramatização com as sombras. Então, nossa, que legal. Fez bem improvisadão mesmo, mas deu certo. E aí ficou com o celular ali. E aqui eu coloquei um vídeo bem curtinho, porque senão ia pesar muito. Eu não tava conseguindo anexar. Olha, não tá nem aparecendo. Minha internet é bem ruim. Mas só pra vocês verem como que ficou. Perfeito. Eles dramatizando a Yara, a lenda da Yara. Então é isso, prof. E assim, tudo que a gente falou, que vocês falaram durante todos os encontros, eu fui pegando as ideias e foi muito bom, porque a gente aprende bastante aqui. Sim, que bom. Deu certo, que todo mundo participou, a maioria do pessoal participou. No começo estava bem estranho, né? Tava até chato. Mas depois a gente foi pegando o ritmo, não tinha o que fazer, né? A nossa profissão, então vamos que vamos. Não tem. Ou a gente faz dar certo ou faz dar certo. Né? E parabéns para todos que estão aqui até o final. Quem que é o próximo agora? Sou eu. Dá até vergonha de apresentar depois de uma apresentação dessa. Imagine. Só a gente tem assim mais ou menos 5 minutos para cada um, eu acho. Não, mas ficou muito boa a apresentação do Luana. Então, eu
vou apresentar aqui. Deixa eu ver. Aí, tá, aí tem o pessoal que tem que postar ainda. Fiquem atentos ao diário, gente, enquanto ela vai começar a apresentar. Fiquem atentos ao diário, né? Tem o pessoal que eu vi que já postou o diário, já postou o relato. Teve gente que postou o diário e falta o relato. Fiquem atentos para não perder o prazo, que até esse domingo só, né? Isso. Nossa, gente. Professora, a minha implementação você conseguiu abrir lá, né? Consegui. Todas que eu olhei lá deu certo para abrir. Mas que coisa, não tá abrindo aqui. Na verdade, esse computador eu quase não uso ele, porque ele é cheio de gambiarra, sabe? Daí, mas deixa eu ver aqui. Tem que conseguir. Se tiver aberto no teu celular essa telinha, coloca uma janela que eu acho que abre. Se for no Drive, não, eu tô no computador, só que aqui eu uso ele só assim em casos especial mesmo, que eu vou usar o Meet, porque ele é cheio de... gente, eu não acredito. Se tiver no Drive, você tem que colocar uma guia, né? Se for, que eu apresentei o meu aqui, estava no meu computador, eu coloquei uma janela. Pois é. Só que eu compartilhei tela, deixei duas abertas, né? Apesar que vai do mesmo jeito, é só você... Ele vai aparecer do mesmo jeito. Só que daí, quando você apresentar, se você não dividir, você só vê o teu slide, você não vê a gente. Deixa eu ver aqui. Vou tentar mais um pouco, senão daí eu falo também. Eu mando pra você. É que eu queria mostrar as fotos. Quer que outra pessoa vá apresentando enquanto se procura? Você está tentando apresentar, né, a tela? Deu certo? Apareceu? Eu acho que sim, Deu certo, viu? Deixa eu ver. Bom, então, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu tentei, na verdade, assim, fiz bem rapidão, sabe, prof? Porque não deu muito tempo de eu fazer bem bonitinho ele, né? Não, mas tá. Mas, assim, na verdade, eu ia apresentar para vocês uma atividade que eu tinha feito com os meus alunos do PMA mesmo, que era sobre a crônica, né? Então, eu trabalhei com eles o gênero crônica, né? A crônica era... O título dela lá, do material lá do RCO era lixo, né? Só que, na verdade, era uma situação de dois vizinhos que se conheceram por interesse no que tinha no lixo de cada um. Mas, enfim, daí a gente até trabalhou sobre uma crônica depois sobre o machismo e tal. Até eu tenho foto, depois eu te mando, professora. Mas eu não vou conseguir te mostrar para todo mundo aqui, porque esse computador realmente é complicado, sabe? Tá. Mas eu mando para você daí depois. Ou pode mandar algumas fotos no grupo também, se quiser, porque o grupo vai ficar ativo ainda uns dias, até o último dia, né? Daí eu mando lá. Mas, enfim, assim, achei legal, assim, porque, na verdade, lá nessa... A gente trabalhou sobre crônica, né? Surgiu vários tipos de crônica sobre machismo, várias situações que eles fizeram lá, né? Aí, semana passada, eu trabalhei um outro assunto com meus alunos do 8º ano, que também são meus alunos do PMA. E foi, assim, tão legal que daí eu resolvi compartilhar isso, sabe? Assim, não que o outro não foi legal, mas esse, assim, foi bem interessante, assim, porque todos participaram. Foi, assim, e todos interagiram bastante, sabe? Então, foi um debate que eu fiz com eles, que o assunto era sobre agrotóxico.
até me veio na cabeça de fazer o júri simulado. Só que como eu pensei, aí a atividade mão na massa era para fazer 3 grupos e realizar um debate. E eu achei bem interessante. Aí pensei, né, vamos tentar. A turma é bem ativa, assim, ela gosta de perguntar, viaja, assim, nas perguntas, assim, sabe que nossa. Aí eu pensei, acho que vai funcionar, né? Aí com aquele um pouco de medo, porque 8º ano, às vezes eles são, né, um pouco imaturos, né, para realizar debate. Mas aí, nossa, me surpreendi. Então, o conteúdo era sobre a agropecuária na América, né, que a gente está trabalhando. E aí, no final, né, então aqui até vou ler essa partezinha, ó. Então, conteúdo trabalhado em aula é sobre a agropecuária no continente americano. Primeiro trabalhamos as características gerais, após isso o uso de algumas notícias. Então, notícias referentes ao uso de agrotóxico. Até já vou passar um trechinho ali para vocês. Então, o objetivo da aula primeiro foi conhecer essa atividade econômica, né, e depois discutir sobre os pontos positivos e negativos sobre o uso de agrotóxicos. Evidências do momento da implementação. Então, já vou passar ali algumas imagens para vocês, né, fotos e tal. Eu tenho videozinhos também, mas acho que não vou conseguir passar, vou tentar ali, mas acho que não vou conseguir passar, mas eu mando no grupo. Então, até pedi a autorização para a pedagoga para eu poder tirar foto deles. Na verdade, ela falou que para fim pedagógico, ela falou que pode tirar, pode mandar, fazer o videozinho também. Sim. Fiz o videozinho deles debatendo, sabe? Foi bem interessante. Deixa eu ver aqui. Então, essa que era a notícia. Na verdade, a notícia completa está nesse link aqui, né? Que está aqui nessa partezinha embaixo do título, né? Mas então, assim, nessa notícia fala-se sobre o mal que o agrotóxico faz e também pela questão dos Estados Unidos usar muito agrotóxico que tem alta toxicidade, né? Mais ainda que o Brasil. E aí a gente discutiu sobre isso, né? Falamos, né, o porquê, que muitas vezes é por conta também que eles querem ter alta produtividade e tal. E aí nessa notícia tinha, vamos supor, agrotóxicos que têm menos toxicidade, tinha outras alternativas, vamos supor, para reduzir os impactos na saúde e no meio ambiente, né? Então a gente leu toda essa notícia, aí a gente eu dividi eles em 3 equipes, né? E aí li com eles a reportagem, passei até no Educatron, né? E aí também falei para eles que eles poderiam realizar mais pesquisas com relação aos agrotóxicos no celular, né? Mas assim, cada grupo, né? O grupo A, ele defendeu aí os pontos positivos do uso do agrotóxico, o grupo B defendeu os pontos negativos e o grupo C foram os mediadores do debate, né? Então eles que faziam as perguntas, né? E aí eu ia no grupo A e via o que o grupo A estava escrevendo lá, anotando, né? Porque todo o grupo tinha que fazer a anotação, né? Ninguém poderia ficar olhando o outro fazer, né? No caso, né? Todo mundo teria que fazer anotação porque todos iam falar nesse debate. Falei para eles, né? Então daí eu olhava o que o grupo A estava anotando, olhava o que o grupo B estava anotando, ia lá no grupo C e falava, ó, elaborem essas questões aqui que eles estão fazendo sobre isso aí, né? Questionem eles sobre isso. Aí eu ia lá e eu ia, né, fazendo a intervenção ali para gerar bastante pergunta, né? Aí deu certo. Então esse aqui, né, eu entreguei um papel, né, para cada um ali da atividade, aí cada um estava fazendo anotação ali, eles estavam assim, é no campo, né? Então, às vezes, a internet ela não funciona muito bem, mas dava certo, né? Sempre 1 ou 2 do grupo conseguia acessar a internet. Então, como eu falei, nessa turma eu tenho acho que uns 4 ou 5 alunos que são do PMA também. Então, né? Pensei, acho que dá para eu trabalhar também nessa atividade, né? Na apresentação. Aí aqui eles estavam anotando, estavam pesquisando sobre os impactos do agrotóxico e tal, sobre a parte, o ponto positivo, o ponto negativo.
Aqui nessa imagem do meio é o grupo A. Aquela outra imagem ali ao lado é o grupo C, que fizeram as perguntas, né? Uhum. Aí aqui foram as anotações que eu tirei foto ali, né? Todo mundo anotou, né? Eu tirei foto de alguns cadernos ali que eles estavam anotando, né? As desvantagens, vantagens. Assim, foi 2 aulas para a gente fazer a pesquisa e começar a discutir. Na verdade, ainda a gente vai terminar a discussão agora na sexta-feira, sabe? Sim, porque ainda tem mais coisa para falar. E a gente falou, nossa, foi bem produtivo, sabe? Uhum. Então, tem um videozinho ali, mas qualquer coisa... Porque não vai dar tempo, sabe? Daí. Uhum. Mas eles mesmos vieram falar para mim, nossa, professora, que legal, assim, que foi, porque realmente, assim, todo mundo participou, sabe? Não teve aquele que ficou na onda do outro lá, sabe? Ah, sim, então, perfeito, deu tudo certo, que bom. Nossa, deu muito certo, assim, o debate, assim. Claro, parabéns. Eu acho que para alguma, dependendo do conteúdo, não dá muito certo, não, assim, né? fazer debate. Mas nesse caso deu certinho. Mesmo. Assim. Isso aí, parabéns, ficou bem bom o seu trabalho também. Obrigada pela participação, pela paciência. E vamos que vamos. Quem são os próximos a apresentar? Querem que eu indique? Eu posso, prof. Isso. Pode ser? Pode ser. Eu tinha acabado de olhar para a Vanessa. Então, tá bom. Vou compartilhar a tela aqui. Tentar ser rápido, porque eu sei que tá em cima aqui. Eu postei ontem à noite, tá, prof? Ah, tá. Eu olhei só na segunda, daí ontem não tive tempo, daí hoje já vou olhar de novo. Beleza. Aí eu só não postei o diário porque eu vou colocar uma fotinho nossa ali no Encontro 10. Eu coloquei uma no início e coloco uma no final no diário pra ficar salva depois. Então semana que vem não tem mesmo, né? Não tem. Estamos de feriado. Feriado. Deixa eu só... Vocês estão vendo minha tela, meninas? Deixa eu ver se ela aparece. Apareceu? Tá. Tá aqui. Bom, então eu trabalhei com o gênero notícia e foi aprendizagem por pares e debate. Essa aula, na verdade, o conteúdo já tinha vindo no primeiro trimestre, lá no RCO do Mais Aprendizagem nível 2 de português. Mas eu não tinha aplicado porque ele estava com muita defasagem e eu quis dar uma retomada em outras coisas, né? Aí eu achei legal colocar agora, porque daria certo para fazer debates. Então a gente começou, e o tema ele ficou pesado para nós, porque a violência, e na turma de PMA que eu atuo, é uma turma que, infelizmente, algumas crianças sofrem isso em casa. Então, assim, a gente começou com imagens, com essas imagens que vêm pela sede mesmo, e alguns alunos começam a falar, então não foi só a violência doméstica, a violência nas escolas, violência contra idosos, violência contra animais, em estádios, enfim, né? E aí aqui a gente fez o quê? Eu separei em duplas, depois que a gente teve toda uma questão de conversa, a gente leu os textos que a sede propôs sobre a violência, sobre os índices de violência no Brasil, e também com o aumento da violência doméstica no período de pandemia, né? E aí, beleza, a gente fez a leitura e aí eu fui para aula de matemática, porque eu também dou aula de matemática no PMA. E passei para eles para casa, como se fosse sala de aula invertida, para que em duplas eles trouxessem para a próxima aula uma notícia sobre violência contra a mulher, aí as outras, violência nos estádios de futebol, violência nas escolas, principalmente naquela, porque estava tendo muita briga dentro da escola, né? Eles estavam gravando, violência infantil, violência com os animais e violência com os idosos. Então, eles trouxeram eu já tinha deixado ali as notícias para a gente fazer em um segundo momento o debate. E a gente, na próxima aula, a gente começou discutindo para você o que é violência. Aí a gente perguntou eu perguntei se ele já tinha presenciado alguma cena de violência. E aí que é chocante para nós, como professores, porque, infelizmente, existe dentro de casa, às vezes com a mãe, ou com eles próprios, pelo próprio pai, ou padrasto, né? Você conhece alguém próximo que já sofreu algum tipo de violência? Algum tipo de violência? É triste, só que a gente tem que ter aquela questão, né, bem forte de tentar abraçar a causa e tem que estar meio que
dar a volta por cima para não ficar um clima pesado na aula. Daí levar para pedagoga e torcer para que... Exatamente. Então, o que eu fiz? O que a gente teve a ideia? A gente saiu daquela questão do debate que estava muito pesada, e foi uma coisa minha, porque eu falei, não, tá pesado, vamos fazer um cartaz para pensar numa forma da gente tentar combater essa violência, né? E aí foi legal, tem essas imagens aí, vocês estão vendo a imagem? Né? Então, ali tem as imagens onde as meninas fizeram os cartazes, os meninos também participaram. A minha sala tem muito mais meninas, né? E aí a gente conseguiu produzir. E depois, no final, depois que a gente produziu, a gente colou no mural lá fora, no pátio, e em seguida a gente fez o debate. E aí esse debate foi bacana, porque, sim, teve choro, mas teve muito abraço também. Então, assim, os alunos que foram, que choraram, que relataram ali a violência doméstica, eles foram muito acolhidos pelos alunos que não passam por isso. E, do mesmo modo, os alunos que não passam por isso tiveram empatia, se colocaram no lugar, né? E, querendo ou não, isso é bom, porque eles estão no momento que eles querem divulgar a violência. Então, ver uma briga, fica filmando, postando no WhatsApp. E isso é uma coisa que, de um certo modo, quando tem alguém próximo passando por isso, talvez é uma forma deles entenderem que não é legal, né? E aí, para finalizar, eu coloquei minha experiência. Ajudou bastante essa questão das nossas aulas, como a Luana tinha mencionado. A gente pegou muitos ganchos ali, né? Com as experiências de cada um aqui do grupo, e a gente foi colocando um pouquinho e maquiando ali o que já tinha dentro do material da SED, né? E ali eu coloquei temas como violência é muito delicado para se trabalhar, quando temos alunos que passam por esse tipo de situação. Porém, a escola deve ser um lugar de segurança onde o aluno se sente bem à vontade. Por isso essa aula foi maravilhosa, pois fez com que os alunos se sentissem acolhidos. Trabalhar em equipe é sempre muito bom, exige cuidado para manter a organização da turma, mas rende muito mais e os resultados são incríveis. Então, assim, foi bem legal e deixou a turma bem mais próxima, né? Depois de todo o feedback, depois de todo o debate também. Perfeito. Muito bem. Parabéns, obrigada pela participação. Parabéns. Todo mundo deu, de um jeito ou de outro, deixou o trabalho bem significativo, né? De acordo com a realidade do aluno. Isso foi bem legal. Para os próximos... Pode ser eu? Lúcia. Aí falta Simone, Lucimar e Lucinete Kelly. Ai, agora eu não tô sabendo como é que coloca. Tem que abrir, né? Pode me ajudar? Como é que eu faço para colocar aqui? Ele tá em que material que ele tá? Ele tá no Canvas, eu tirei do Canvas. Mas ele tá aqui como arquivo. Tá, você tem que deixar ele aberto, daí você tem que vir aqui em apresentar. Ela inteira? É uma janela ou uma guia. Pode pôr uma guia, e aí ele vai pedir a qual guia, né? Vai com calma. Daí você clica em cima da guia lá que você vai. Que tá aberta, que você vai apresentar. Vai ali na flechinha, né? Naquele quadradinho. Isso, foi. Isso. Então, a atividade que eu fiz... Deixa eu ver se eu consigo deixar ela menor, né? Não, tá bom. Então, a atividade que eu fiz foi gamificação e storytelling. Eu fiz as duas. Então,
aqui nessa minha apresentação, eu coloquei, ai meu Deus, acho que eu tenho que ir lá, né? Eu esqueci como é que faz isso aqui. O que? Pra correr uma tela na outra? É? Eu acho que aquele ali do lado da barrinha, ó. Tá ali em Gente, cima. não consigo. E daí tem a flechinha também do computador. Ela não vai, ó. Acho que tem que ser lá mesmo. Que cópia. Tem que ser lá no arquivo que tá sem ser aqui, né? É. Isso. Aí. Isso. Então deixa eu diminuir porque... Então tá, então eu fiz mais assim como se fosse uma apresentação daquilo que eu fiz, o que que eu utilizei, o que que eu estudei para implementar nessa aula, tá? Então, eu coloquei aqui as metodologias ativas, o que elas são, né? Cada uma. Qual é o impacto desse tipo de metodologia numa aula para um estudante, né? Alguns tipos, como a sala de invertida, atividade em pares, tudo isso a gente já falou bastante aqui, né? E muitas professoras também já colocaram as suas experiências aqui, foi bem interessante, né? E mapas mentais, a gente quase não falou de mapas mentais, mas foi dito sim aqui, né? Projetos, tá? Então, agora eu vou apresentar aqui qual foi o objetivo da minha aula, né? Então, o objetivo da gamificação seria desenvolver habilidade e competência crítica cognitiva de uma atividade colaborativa, né? Então, sempre fazendo com que o aluno, em sala de aula, quando você apresenta uma atividade para eles, em primeiro lugar, eles querem saber o quanto vale, né? Tudo tem que ter preço, né? Eles não contam que aquela atividade vai trazer para ele um ganho muito maior do que a nota, né? Então, o objetivo da aula era fazer com que eles esquecessem isso e tornasse uma aula colaborativa, ou seja, ele só ganha se o outro ganhar, né? Então, e também falamos sobre personagem, porque eu queria que eles colocassem, mostrassem uma forma de a importância da protagonização de um elemento, ou seja, eles iam colocar, inventar um elemento que geralmente é aquilo que eles querem ser, né? Aqueles que eles gostariam de ser, então inventassem um personagem, tá? Depois nós tivemos um acolhimento, né? Dividir a turma em grupo, explicar qual seria a atividade, um roteiro, né? Para poder orientar eles o que seria o joguinho, brainstorms, porque eu também pedi a opinião deles, se fosse assim, para a gente poder fazer alguma coisa que todo mundo realmente gostasse de fazer, né? E a atividade é selecionar um conteúdo e peça para os alunos estudarem. Então, eu peguei um artigo sobre arte, né? E pedi para eles lerem no grupo deles, né? Eu fiz 2 turmas, que eu tenho 4 turmas de PMA. Então, em 2 turmas, um ficou com 2, o outro ficou com 3, dependendo do número de alunos que estavam em sala. Então, eles liam sobre aquilo, fica sobre aquele tema, né? Então, e avisei, né, que eles iriam participar desse game dentro de sala, onde as perguntas seriam sobre aquele conteúdo, ou seja, eles teriam que estudar aquele conteúdo. Que tinha premiação, eu levei lá um chocolatinho, bis lá, ficaram loucos, né, pelo chocolate. Nunca vi. Elaborei umas perguntas sobre o tema, tá? E dividi a sala em pequenos grupos, tá? Aí coloquei uma bolinha, na verdade, mas pode colocar um sino, né? Coloquei uma bolinha no local assim e depois fazia a pergunta e fazia valendo, né? Então, cada vez que o representante do grupo conseguia pegar a bolinha ou tocar no sino, o outro respondia. Então, quem era mais rápido se livrava de responder, né?
Então, aí solicita a escolha que o personagem para atuar e responder a pergunta e vence quem fizer mais pontos e alternar os representantes e seus personagens. Porque quem respondia não era ele, era o personagem dele. Né? Então, um era Lula, vários personagens, né? Então, tinha muitos aí, daí se o personagem errava, a culpa era do personagem, não dele. Ah, legal, interessante. Então, ficou muito legal isso. E depois eu fiz uma outra atividade que eu achei legal também, que é a storytelling. É uma dinâmica que tem também, sempre trabalhando em equipe, porque as atividades que eu desenvolvi, eu queria que eles se sociabilizassem, né? E que como eu disse, você só ganha se o teu parceiro ganhar também, né? Então, tinha que ter essa interação entre eles, né? Solucionar problemas e dar protagonismo ao jovem. Pronto. Aí, cada estudante tinha que escrever individualmente, num pedaço de papel, o que incomoda bastante. Saiu bastante coisas, assim, bem tristes até, né? Então, ele escrevia, colocava dentro de um envelope, né? Ou um recipiente que eu coloquei ali. Aí, dividiram os estudantes em grupos e cada grupo sorteava um papel. E daí, esse grupo, né, iam discutindo e refletindo sobre esse problema e pensando em uma solução. Mas ninguém saberia de quem que era aquele problema. Tá? Interessante. Foi bem legal. Aí, no final da dinâmica, cada um falou sobre isso. Alguns disseram que esse aí é o meu problema, outros ficaram bem perdidos, né? Mas foi muito interessante. Então, foram essas minhas experiências, tá? Estou aqui finalizando, falando um pouquinho mais das metodologias ativas, que são bem interessantes, né? É um modo de ensinar mais contemporâneo, né? Uma prática mais contemporânea, que estão conectados com a realidade e o perfil dos estudantes atuais. Eu sou professora de matemática, né? E eu sempre tendo para a matemática. Então, eu fiz mais 2 atividades, que é Eu, Robô. Então, eu dei um papelzinho para eles. Dei um papelzinho também, que é do robô, mas tem uma outra que você escolhe do teu grupo uma pessoa, que é o robô. E aí tem a pessoa que pode mandar ele para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, né? E daí nós colocamos uma venda no outro estudante e ele tinha que orientar. Isso é bem interessante, que eles viram qual é a importância de você saber transmitir aquilo que você está pensando. Né? Segurança também de quem está recebendo. Segurança até, saber que o que ele falar pode mudar muita coisa, né? Então, essa foi bem interessante, eu gostei bastante também. E coloquei aqui uma frase de Antônio Gomes Lacerda, que a educação não tem preço, mas a sua falta tem custo. Tem muito custo. Obrigada. Parabéns, excelente participação também. Cada um fez do seu perfil, né? Os professores de outras áreas estão se saindo super bem também. Nem identificaria que você era de matemática. Agora vamos lá, os próximos. A Lucinete. Vamos lá, Lucinete. A gente tem 18 minutos, mas tem a Lucinete e a Kelly ainda. A Simone e a Lucimari. Isso. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. É na flechinha mesmo, né? Toda vez que tá tela cheia, ou uma janela, né? Aí daí não aparece. O teu tá no teu computador ou tá no Drive? Se for no Drive, é uma guia. É uma guia? Tenta uma guia. Tá no Drive, mas eu deixei ali em cima. Tá aberto já, né? Tá, Então, quando você coloca uma guia, ele vai perguntar qual guia, daí você direciona, é isso, né? Onde tá o nome do teu arquivo daí? Tá, né? Apareceu, isso, né? Apareceu. Mas só que agora eu não apareço, eu não me vejo, só vejo vocês. Mas não precisa agora. Só vejo vocês, tá? Então, o meu foi no PMA, leitura e
interpretação e, na realidade, a escrita aqui foi a reescrita, tá? Eu sou a professora Lucimec, sou de língua portuguesa, sou do núcleo de Cianorte, Terra Boa, minha cidade, tá? Eu trabalho com PMA desde o ano passado, mas na minha escola só tem o nível 1, não tem o nível 2. O ano passado eu tinha 6º anos e esse ano temos 6º e 7º anos. Eu trabalhei a crônica e a dramatização. Eu não coloquei todo o trabalho aqui igual as nossas colegas colocaram, tá, professora? Coloquei os objetivos da aula, que era ler e interpretar a crônica Cinderela às Avessas. Nesse dia, foi numa das aulas que nós tivemos, até eu me lembro que eu estava no grupo da Roseli, agora esqueci o nome dela, que eu não estou vendo os nomes de vocês. Tá? A Fabiola, Isabel. Isso, a Fabiola tinha... vou voltar aqui no Meet. Eu trabalhei essa crônica com os alunos também. Naquele dia lá eu trabalhei, no outro dia. A primeira coisa que eu tive que trabalhar com os meus alunos foi inferir o sentido ou expressões das palavras, principalmente machismo e as avessas, que eles não sabiam. Porque, assim, os meus alunos, olha que sentimento de posse por eles são aqueles alunos que fizeram o 5º ano online, metade ou mais da metade do 6º online. E agora eles estão no 7º ano, então faz um ano que eles estão, depois de quase 2 anos fora da escola, né, na sala de aula. Então, apresenta bastante dificuldade, bastante mesmo. Aí, eu trabalhei essa crônica com eles e eles quiseram fazer, eu pensei assim na dramatização, como que nós íamos fazer? Peguei lá e eles lembraram do conto, né, que eles já sabiam da Cinderela, e baseado no conto, mais a crônica, eles fizeram os diálogos. Essa foto que eu estou apresentando aqui era das turmas, eles em grupo. Como eu tenho 2 turmas, uma turma tem 20 alunos e a outra tem 10. A de 10, nossa, foi um trabalho assim, bem diferente com a de 20. Porque 20 alunos são muitos alunos, que é o que o governo quer que a gente trabalhe, né? 20 alunos é muito aluno, é quase uma sala normal. Ai, desculpa, eu já venho fazer crítica, né? Porque assim, com 10, professor, o trabalho foi bem melhor. Rende mais, né? Foram 2 grupos, com o de 20 eu tive que fazer 4 grupos para reescrita, né? Mas o interessante é que na minha escola também, nós temos agora alguns alunos que vêm nos apoiar. Alunos de apoio, sabe? Alunos do 9º ano. Sim. Aí eles ajudam a gente. Foi nessa época que eles começaram e me ajudaram bastante. São 2 alunas excelentes, não conhecia nenhuma nem a outra, mas ajudou bastante, tá? Aí eles fizeram a reescrita, aqui depois no final, que eles continuavam fazendo. E no final, eles fizeram a dramatização. A professora teve... Eu vou parar aqui de apresentar e voltar aqui. Teve figurino, mas só que nós usamos 4 aulas. Alguns alunos decoraram as falas, outros não. Nesse dia, daí ao invés de baile, né, da Cinderela que vai ao baile, ao invés de baile, teve uma festa fantasia, cada um ia da forma que queria. É interessante que eu tenho essa aluna minha, que agora está aparecendo para eu. Ela é descendente de orientais e assim, ela nem era para ela estar participando do PMA, mas ela gosta, eu queria tirar, mas ela não quis sair, veio chorando para não sair, porque ela queria, e ela é bem crítica, sabe? Daí na hora da escrita, é interessante que daí ela colocou, daí eu não tinha, como dá para vocês verem aqui, eu não tinha, o meu grupo, são só 2 meninas e o restante tudo meninos. Ao invés de irmãs, a Cinderela tinha irmãos. Porque não dava, né? Daí foi fazendo os ajustes e eles amaram. Dá trabalho? Dá trabalho. Na outra turma ainda não consegui, professora. Por isso que tá aqui só de uma turma. Mas, assim,
foi muito bom para mim, enquanto professora, ver assim no final. Alguns alunos conseguiram decorar, outros não. No final, pode ler, faz a dramatização também pode ser através da leitura, sem problema algum. Enfim, o que aconteceu foi que alguns alunos no período da tarde não queriam nenhuma fala. Ah, não quero falar, não, é só lido, só lido. Até relatei lá para a senhora. Aí no final, quando vi os outros alunos participando e que a gente ia colocar uma roupa diferente, que não íamos apresentar para o restante da escola, porque eles não queriam, porque eles têm muita vergonha, né? Aí todo mundo, eu tive que dividir a fala do narrador, tive que colocar, no caso, o príncipe não tinha nenhuma fala até então, a gente teve que colocar uma fala do príncipe, teve que arrumar o príncipe, porque não tinha príncipe. Todo mundo queria falar daí. Todo mundo quis falar. Foi muito interessante, eu falei assim, eu não tinha feito, tá? Confesso para vocês, que dramatização eu não tinha feito nenhuma vez. Eu fiz com o fantoche, mas com eles, foi assim, depois teve, né, na outra aula, eu levei bolo, refrigerante e alguns docinhos lá para eles, que eu falei, eles falaram, por que você não trouxe? Eu falei, numa festa sempre tem algo para comer, né? Sim. Aí nós fizemos a partilha, assim. Muito bem. Acho que foi isso. Aí eu não coloquei todas as coisas ali que eu imaginei assim, vai demorar muito e não ia dar tempo, né? Porque o outro curso que eu fiz, a gente apresentava assim, nem tudo que a gente tinha feito. Agora eu não sei. Você pode até colocar mais agora, porque é para entregar domingo, né? Até domingo, só não vai esquecer o prazo. Tá pronto já aí. Tá bom? Parabéns, obrigada pela participação, muito bom. Agora tem a Simone, a Lucimar e a Kelly para apresentar em 10 minutos. Bora lá, quem vai? Eu posso falar um pouco? Pode, Simone, Aí tem Pode falar, Sejam mais objetivos. Então, assim, eu não tenho vídeo para apresentar e nem para me apresentar agora e nem postar assim imagens. Porque assim, eu sou professora da educação especial e como vocês sabem, a gente não tem assim, não tem uma aula assim, eu fico mais para ensinar o aluno, conduzir ele nas aulas de outros professores, né? Então eu assisto esse aluno. E teve um dia que a professora precisou resolver um problema aí com o aluno, daí ela pediu para mim segurar a sala para ela, né? Aí você aproveitou. Aí eu aproveitei e fui conversar com os alunos sobre a inclusão, né, escolar. E falei um pouco sobre o meu aluno. E expliquei para ele sobre a inclusão, como é que né, que a escola precisou se adequar, né, porque a escola onde eu estou é a primeira vez que eles têm um aluno assim, né, que precisou de um professor de apoio. E fui conversar com eles sobre a inclusão, porque quando eu entrei na sala, eles ficaram assim um pouco assustados, né, porque eles nunca tinham visto um professor, né, dentro da sala para acompanhar o aluno e também assistir a aula de outro professor, né? E a gente sabe que o professor dentro da sala, o professor que está ali na frente dando a sua aula, ele fica meio incomodado pelo fato de um outro professor estar aí assistindo a aula dele, né? Mas a gente não está lá com esse intuito mesmo, é de ajudar o aluno ali. E meu aluno, ele tem autista, né? Quando eu cheguei na escola, me falaram que ele era, assim, eu escutei absurdo sobre ele. E quando eu cheguei, eu fiquei meio assustada, com medo também. E graças a Deus estou dando conta. E eu expliquei para esses alunos sobre o que era inclusão escolar. E falei sobre a importância deles também ajudar o meu aluno quando ele precisar. Porque não é só dentro da sala de aula, tá?
que esse aluno precisa também de ajuda, às vezes tem atividade em grupo, e ele precisa estar inserido com ele. E muitas das vezes, quando o professor pede para formar grupos, ou a sala de aula invertida, assim, eles ficam com receio de chamar ele para participar, sabe? E porque eles têm preconceito também com os demais também, porque se eles incluir eles vão ser excluídos das rodas dos amigos deles. Então eles têm esse preconceito também. E expliquei para eles a importância que a escola teve que se adequar com esses alunos de diferentes necessidades, tá? Tem o autismo, tem aí as necessidades físicas, motoras e os demais necessidades que a gente sabe que existem. E falei com eles. E também falei sobre, na hora da educação física também, quando o professor forma ali o time, muitos deixam ele isolado. Então eu expliquei para eles e falei da importância e perguntei para eles se eles gostariam, se fosse eles, se colocasse no lugar do aluno, se fosse eles iam gostar de ser excluídos. Assim. Aí foi rapidinho também. Tipo, Você conseguiu que eles fizessem alguma coisa? Você conseguiu que os alunos fizessem alguma coisa? Eles debateram e acharam importante. Ah, tá. Aí agora teve um debate, então. Eles podiam, um debate rapidinho ali. Eles podiam fazer uma dramatização também, né? De algumas situações assim. Eles podiam tirar foto essa semana ainda, daí postar no seu trabalho também, que daí ia ficar bem legal, né? Sim. Então, daí eu perguntei a eles, e agora, assim, todos os trabalhos que tem, assim, os 2 trabalhos que já tiveram na sala, com os professores, eles chamaram o meu aluno para participar e... Que bom, ótimo. E foi bem... E teve um sucesso, assim. Perfeito, promoveu a inclusão dele. Isso aí. Isso. Consegui explicar um pouquinho, assim, para eles, assim, no ensejo que eu tive, que a professora me pediu, sabe? Consegui segurar a sala ali para ela. Chamá-los para um debate, para eles refletirem, né, sobre essa situação, se colocarem no lugar, a empatia com o próximo. Aí você pode até pedir para eles fazerem uma dramatização sobre o tema. Acho que ia ser bem interessante. Né, direcionar bem. Foi o que eu consegui fazer, assim. Porque a gente não tem essa autonomia, né? Aí essa professora, ela me ajudou, ela precisou resolver um problema dela e ela me ajudou com o meu trabalho. Então tá. Tá, obrigada, parabéns. A próxima tem a Kelly e a Simari. Podem falar rapidinho do trabalho? Kelly vai poder apresentar hoje? Como que tá? Boa tarde, posso sim. Então tá. Vou apresentar aqui rapidinho. Bem objetivo. Prof, só enquanto a Kelly vai arrumando, posso falar uma coisinha mesmo? Sim. Da professora Lúcia, que ela estava falando, apresentando sobre a gamificação, prof, você pode compartilhar comigo ou no grupo aquela atividade que você fez, porque eu não consegui pegar bem certinho o passo a passo. Eu passei para a Suzana lá, eu acho que ela pode disponibilizar, ou eu posso também. Se você tiver aí agora, né, o link. Eu coloco lá. Porque eu teria que entrar aqui. Tá aparecendo para vocês? Agora tá. Isso. Então, eu trabalho, né, na Escola Eugênio Malansky, aqui de Ponta Grossa, segundo nível, da tarde. Então, eu tenho 2 aulas na sexta com eles. Então, aqui é a escola. Então, a gente, né, fez um debate ali, desde a semana passada, na verdade, sobre o gênero textual crônico. Então, ali, expliquei, né, para eles, que fala do cotidiano, contém ironia, crítica social, né, muitas vezes ali a linguagem informal. Então, os objetivos da aula foram esses, né, localizar informações explícitas no texto, ali as informações implícitas. Então, aqui foi um debate, uma discussão sobre o lixo. Né? Ok. Então, aqui, o que é considerado lixo? Né? Então, eles já tinham
essa noção, de noção assim, de, né, lixo hospitalar, lixo tecnológico, enfim. E aqui uma atividade que eu tirei foto, né, do caderno do Matheus. Então ele escreve assim: o lixo é considerado o que as pessoas jogam no lixo, coisas como cigarro, coisas inúteis, indesejáveis e descartáveis. Então, essa foi ali a que ele escreveu. Aqui da aluna, lixo reciclado, papel, vidro, restos de cascas de fruta, caixa de leite, coisas que Isso, não daí dá para usar mais. Você identificou que eles já sabiam, né, o que teria que ir para o lixo, o que não, o que seria descartável ou não. Uma reflexão ali, né? Então, aqui uma correção, para quem não tinha feito, não tinha pensado. Aqui do lixo tecnológico, aqui eles ficaram meio assim de responder. Daí eu falei para eles lá que é, enfim, celular, bateria de celular, computador, enfim, falando. Eles são meio tímidos também. Aí aqui 15 curiosidades sobre o lixo, né? 1 tonelada, 1.000 quilos, enfim. Aqui que o Nordeste onde se encontra a maior quantidade, né, de lixo ali, sem a destinação adequada. Ah, legal essas questões aí das... Aí eu coloquei aqui na região Nordeste, qual ali regiões abrangem a região Nordeste. Aqui também mais curiosidades. Legal essa questão das curiosidades, eles gostam. Então aqui o Aboga Blast, que é um dos maiores lixões de eletrônicos, né, do mundo. Então aqui as imagens. Aqui eu peguei também lá do RCO, né? Aqui também daí eu complementei com os países, né, que mais reciclam. Aqui a Alemanha, que eu falei que a Alemanha eles têm o costume de tomar cerveja, então eles têm essa preocupação maior com o lixo reciclável. Sim. Vou explicando. Legal. Aqui atividade. Aí atividades. Isso. Perfeito. Eles acertaram também. Aí eu coloquei aqui, complementei ali sobre o petróleo, né? Que ali é usado para combustível, enfim, gás industrial, gás de cozinha, que eles não tinham essa noção. Sim. Também comentei que o vidro é 100% reciclável, né, 100% reaproveitável. Perfeito. Algumas coisas não. Aquela coisa de incinerar, né, que eles não sabiam também. Aqui a gente não fez ainda, que é uma atividade, né, uma crônica sobre o lixo. Então aqui a gente vai fazer essa semana. Legal. E aí a produção final, que vai ser essas atividades com rolo de papel higiênico, enfim. Ah, tá. Vai ficar bonito o artesanato. Perfeito. Então é isso que eu parabéns, porque eu não tinha essa coisa de fazer, né, coisa manual, assim, então eu achei bem interessante. Que eu vi aqui também no grupo, né, do PMA, então experimentei na aula. Perfeito, muito bem, parabéns. Obrigada. Quem que falta? Só a Lucimari. Lucimari, você consegue apresentar rapidinho? Tá, deixa eu só apresentar aqui só meus slides, então, e falar rapidinho sobre ele. Vamos abrir a câmera para tirar uma última foto de todo mundo com a câmera aberta? Vamos lá, nossa última foto. Quando que todo mundo vai se encontrar desse grupo vai ser difícil, né? Né? Cada um de um canto. Só se tiver um congresso para os professores do Paraná. O resto do pessoal não consegue abrir a câmera? Acho que estão ocupados, talvez. Fazer uma viagem juntos. Eu vou estar lá em Foz do Iguaçu, mas eu vou ver bem pouca gente. Isso. Legal. Muito bem. Agora a Lucimari pode apresentar. Deixa eu só colocar meus slides aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá. Se tiver com barulho de
cachorro aqui tem vários pinchers, né? Foi debate também. Foi debate, só vou mostrar rapidinho, porque eu já comentei na aula passada, né, o que eu tava fazendo. Então, só pra adaptação que eu coloquei lá. Deixa eu só mostrar aqui. Então, como meus alunos são de 6º e 7º ano, primeiro eu comecei com uma pergunta ali, a gente fala no inglês esse warm-up, né, que é o aquecimento, para ver qual que é o conhecimento que ele já tem sobre o assunto, né? Como a minha aula era sobre notícia, a aula 8 lá do RCO, ela é sobre 2 notícias. Uma é sobre o uso das redes sociais pelo ex-presidente dos Estados Unidos, né? E como ele acabou resultando na invasão do Capitólio, que acabou morrendo uma pessoa, né? E aí ele usou as redes sociais, né? Tipo, ninguém limitou ele, nem quem coordenava as redes, e acabando em tragédia, né? E aí eles viram que há uma necessidade de restringir o que as pessoas postam na internet, né? E aí eu perguntei para os meus alunos o que eles sabiam sobre liberdade de expressão. Eu dei um post-it para cada um, para eles colocarem o que eles já sabiam. Alguns colocaram os que nunca tinham ouvido falar, outros, né, só colocaram superficialmente ali que era liberdade de se expressar, mas eles não sabiam quanto, né? Então fui construindo aí esse conhecimento com ele. Após eles terem colocado, né, as ideias deles, então eu comecei a apresentar a aula 8, né, a gente foi debatendo, depois eu li as notícias para eles, né, que tinha uma notícia sobre o Luciano Hang também, e ele também estava se sentindo censurado, porque o Instagram e o YouTube começaram a remover postagens dele sobre aquele tratamento para o Covid, lá, aquele tratamento precoce, né, e ele escreveu assim, que ele achava, né, que a liberdade de expressão é quando a pessoa pode se expressar da maneira dele, né? E não é isso. Então, eu fui explicando para os meus alunos por que não podia, né? Perfeito. Aí, depois que a gente fez todo esse contexto, aí lá eu coloquei umas imagens para eles, né, sobre o que realmente é liberdade de expressão perante a lei, né? Tanto na rede social quanto na política, né? Que realmente eu posso falar o que eu quero, desde que eu não ofenda o outro, né? Tá lá nos direitos humanos. Aí tem o artigo, coloquei o artigo para eles, né? Tudo certinho para eles verem. Fui contextualizando com imagens, né? Nos meus slides ela tinha mais imagens, mas fui cortando aqui para dar tempo de apresentar. Fui contextualizando na linguagem deles, eu achei que foi bem produtivo, né? Porque como é época de eleição, acaba tendo aquelas coisas, eles escutam os pais falando, as pessoas falando, e começa com umas coisas assim, de memes, né? Que eles acham que aquelas realidades ali, por exemplo, bandido bom é bandido morto, né? Acabam acreditando nisso. Então, a gente acabei quebrando algumas coisas, né? Algumas ideias que eles já tinham pré-concebidas ali. A atividade foi uma que a gente já tinha feito aqui no curso mesmo, né? Dividir eles em grupos e um teria que defender, expressar seus argumentos a favor, né? Da liberdade de expressão, e os outros teriam que ser contra e depois eles iriam apresentar. Dei um outro post-it, né? Para eles fazerem o rascunhozinho ali dos argumentos. Legal. A minha turma ela é bem pequenininha, eu escolhi algumas fotos só, da outra turma eu não pude tirar foto, porque eles estavam muito envergonhados, não queriam tirar foto, então eu deixei. Aí o que eu percebi, assim, durante essa aula, foi a possibilidade de trabalhar a ortografia com eles também, porque como eles ainda têm alguma dificuldade, aí depois eu vou pedir para eles reescreverem, né, todos os argumentos, e a gente pode fazer um trabalho de ortografia pela idade deles ali. Perfeito. Tá? É isso, então, parabéns. É isso. Parabéns, obrigada pela participação. Obrigada, pessoal, pela companhia aí esses 3 meses. Obrigada a você, prof, maravilhosa. Obrigada. Foi muito bom mesmo. Nossa, eu acho que foi esse último que eu consegui gravar as 3 reuniões sem interrupção, sem nada.
na última, mas valeu, nossa, fiquei até com vontade de desistir também. Mas, ó, com os problemas ainda já deu pra gente agregar muito conhecimento. Deu, Imagina se não tivesse, né? Imagina. Mas acontece mesmo. Essas questões tecnológicas na escola a gente sabe como que é, né? Pois é, alguns detalhes a gente acaba daí esquecendo e acaba não dando certo. Mas olha, obrigada. Muita luz no caminho de vocês aí nas escolas. Obrigada Muita pra troca, você que vocês sempre encontrem pessoas legais no caminho de vocês para agregar, porque a gente precisa na educação. Porque, olha... Muito obrigada pelo aprendizado a todos. Foi um prazer conhecer todas vocês. Igualmente. E o que valeu foi o aprendizado de cada um, não o material. Mas que cada um fez com o material também foi bem show de bola. Agradecer a professora, todo o grupo, né, que eu participei com vocês. Eu consegui aprender um pouco aí das crônicas, né, da parte que a gente vai esquecendo um pouco ali do português. Sim, dos você textos saiu nossos, bem né? a geografia. Eu achei muito bacana utilizar, né, as narrativas, tudo na sala. E vou tentar implementar esses textos, né, junto com o conteúdo. Fabiola, as meninas ali que participou comigo ali também, né? Gostei também, tá? Um prazer bastante conhecimento, elas passaram ali também. Tá? Eu estou grata por tudo. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Agradecendo vocês também, hein? Um grupo grande de professores de várias regiões, né? A gente viu que tem professor muito bom em todas as regiões desse Paraná. Sim. Parabéns a todas, né? Vamos finalizar aí o ano. Isso. Então, bom descanso para quem vai descansar. Quem sabe a gente vai se encontrar em outros, né? Que bom, né? Se nos encontrarmos. Então tá bom. Tchau, professora. Tchau, Tchau, gente. Bom pra vocês. Tchau, tchau.